Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre salvação. E a lição de hoje, a lição de número 4, nos traz o tema O Deus que Justifica. Estaremos na lição de hoje estudando sobre a bênção da justificação. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja um assinante do ebdemfoco.com. Sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista com imagem de qualidade e prontos para serem usados. E mais, estes slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra pela internet não são editáveis, o que dificulta a preparação da aula, porque o professor tem que montar outro slide. Mas o slide produzido pelo ebdemfoco.com é um slide editável e você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de capacitação para professores, cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores da EBD. Nós temos também o aplicativo do ebdemfoco.com que está funcionando. Só você acessar a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. Está ali o aplicativo do ebdemfoco.com no seu telefone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp no 94 ou DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 5 e verso 1, que nos diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é pela fé. Somos justificados porque cremos em Jesus Cristo e na sua obra redentiva. Esse é um ponto central do cristianismo, a justificação pela fé, que significa que nos tornamos justos por crermos em Jesus e no seu sacrifício expiatório. O resumo da lição nos diz: o jovem cristão que entende a realidade da justificação pela fé vive com ousadia, gratidão e santidade, sabendo que foi perdoado, regenerado e capacitado para vencer em Cristo. Esse é uma observação muito interessante, porque a realidade da justificação pela fé nos leva a viver uma vida diferenciada. E como bem pontua aqui o comentarista, a realidade de uma vida justificada leva a pessoa a viver uma vida com ousadia, com gratidão e santidade, com a certeza, descansando na certeza de que foi perdoado, foi regenerado, nasceu de novo, e que tem a capacitação de Cristo para vencer o mundo, porque nasceu de novo, porque foi regenerado, porque tem de Cristo o poder para vencer o mundo. O texto bíblico da lição se encontra em Romanos capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza estará fazendo o estudo do capítulo 4 de Romanos. Pois bem, nossa introdução. A doutrina bíblica da justificação pela fé é uma das verdades centrais da fé cristã. Porque quando nós falamos de justificação, é tornar justo, é ser declarado justo. E isso, para se viver com Deus, para se ter comunhão com Deus, é central. É primordial. Por isso que a doutrina da justificação pela fé é uma das centrais, porque justificação é central na ideia da salvação. Segundo as Escrituras,
ela ensina que a salvação não se baseia em méritos humanos, mas exclusivamente na justiça de Jesus Cristo. Assim, é Deus quem nos justifica. Isso aqui é um ponto importante, central também, que uma vez que nós somos justificados pela fé, a justificação é algo indispensável, é central na ideia do cristianismo, né? Na economia da salvação, mas esta justificação, esta salvação não se baseia no que eu faço, mas se baseia no que Cristo é e no que Cristo fez. É Deus quem nos justifica, não é mérito meu. É importante lembrar que a ideia de mérito na salvação não é a mesma ideia de responsabilidade. Mérito é uma coisa, responsabilidade é outra coisa, porque as pessoas muitas vezes confundem responsabilidade com mérito. É como se como eu não tenho mérito, eu não sou salvo porque eu sou bom, eu não sou salvo porque eu consigo, então eu não tenho responsabilidade. Não tem nada a ver. Uma coisa é eu não ter méritos, outra coisa é eu não ter responsabilidade. Na questão da salvação, eu não tenho méritos na salvação, mas eu tenho responsabilidades. Nesta lição, estudaremos a justificação como parte essencial da obra redentora e refletiremos sobre seu significado prático para aqueles que creem na obra consumada pelo Senhor Jesus. Nós vamos observar, né, a justificação como parte essencial da obra redentora, como eu já falei, justificação, tornar justo, é essencial na ideia de redenção dentro da economia da salvação do cristianismo. Tornar justo, justificação. Então, é algo que é absolutamente indispensável, é algo essencial nessa perspectiva. E nós refletiremos também sobre a questão prática, os efeitos práticos da justificação em nós. Até porque é importante lembrar isso, porque a justificação é uma imputação. Quando nós somos justificados, não há esteticamente, externamente no corpo, uma mudança visível. Por exemplo, não necessariamente apresentará choro, não necessariamente apresentará língua estranha. A justificação é um ato jurídico de Deus declarando-nos justo por causa da justiça de Cristo. E isso acontece quando nós cremos realmente, de fato, de todo o coração, de toda a nossa alma em Cristo Jesus. Mas, quando nós nos rendemos a Cristo, é óbvio que algumas questões práticas são perceptíveis. O próprio apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? Então, evidentemente, haverá alguma evidência prática, visível. O próprio Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós somos criação de Deus em Cristo para viver em boas obras. Então, nós estamos falando que há resultados práticos visíveis para quem foi salvo, foi justificado. E nós iremos ver algumas dessas evidências na lição de hoje. O que é a justificação pela fé? Primeiro tópico, o conceito. A palavra justificação refere-se à mudança na condição do pecador diante de Deus. A palavra justificação vem de uma perspectiva jurídica, é um termo jurídico onde alguém é declarado justo, não é declarado inocente, não é declarado que nunca fez nada, é declarado justo porque alguém conquistou justiça pelos seus atos de justiça e imputou essa justiça a essa pessoa que se arrependeu dos seus pecados e confiou no autor dessa justiça, que no caso é Jesus. Antes estávamos mortos em ofensas e pecados, mas ao experimentarmos a justificação, ou sermos alcançados pela justificação, nossa posição é completamente transformada. De culpados, Deus nos declara inocentes. De condenados,
ele nos absorve. E lembre-se, professor e jovens, isso é importante ser observado. Tudo isso é obra de Deus. Olha só, a palavra justificação refere-se à mudança na condição do pecador diante de Deus. E essa mudança é o próprio Deus quem determina pela sua própria vontade, imputando uma justiça que é de outro em nós pecadores. É Deus quem propõe e quem realiza essa mudança. Porque, como eu disse agora há pouco, essa mudança não é uma mudança que se vê imediatamente. Porque é uma declaração espiritual eterna de Deus de que eu não sou culpado, de que eu sou justo. Mas o ponto central aqui é que, primeiro, esta é uma coisa que se explica a partir da imputação. A justiça do crente pela justificação, que a doutrina da justificação ensina, é uma justiça dada, imputada, não é algo que vem dele. Como diz a última parte do slide aqui, Deus é Deus nos declarando inocentes. A justificação é Deus nos declarando inocente. Portanto, ela se refere a um ato divino, puramente divino. A condição nossa éramos de mortos em ofensas e pecados, mas Deus nos declara justos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Nós recebemos a justiça de Jesus sobre nós. Deus nos declara justo através da justiça de Cristo, porque a justiça não é nossa, porque nós cremos em Jesus Cristo. E aqui nós vemos a justificação como um elemento primordial e essencial na economia da salvação, e nós vemos também a fé como, de igual modo, essencial e indispensável na economia, na ideia da salvação. Isso acontece por causa da obra satisfatória de Cristo no Calvário e mediante a fé nele, viu? Esse slide aqui explica de forma perfeita. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Ou seja, a ideia aqui é a justiça de Deus na Bíblia, né, no Evangelho, se revela de A a Z pela fé, ou do início ao fim pela fé. E aqui nós temos o texto nos dizendo: isso acontece por causa da obra satisfatória de Cristo no Calvário mediante a fé. A obra de Cristo é quem produz a justiça, e a forma com que nós recebemos essa justiça é porque cremos em Jesus e na sua obra, no poder da sua obra. Então Deus imputa essa justiça aos que crê. Por isso fomos justificados pela fé. Assim temos paz com Deus. Isso significa que Deus nos concede a justiça de Cristo quando cremos. É quando cremos, essa justiça é imputada, porque Deus tira de outro e coloca sobre nós. Mas, como eu já falei, o fato de nós não termos méritos não significa que não temos responsabilidades, porque a responsabilidade que nós temos é de verdadeiramente crer. Deus justifica o pecador, dando ou imputando a ele a justiça de Cristo. Mas isso acontece quando nós olhamos para Cristo, reconhecemos Ele como Senhor e cremos no poder do seu sacrifício. O ato da justificação. O ato de justificar é uma obra invisível que muda a nossa condição de pecadores herdada desde o Éden. Trata-se de uma obra milagrosa, já que contra o pecado não há nada que possamos fazer por nós mesmos. Mas quando cremos em Cristo e em sua obra consumada no Calvário,
nossa condição humana é transformada diante de Deus. Esse é um ponto importante para entender sobre a justificação. A justificação, nós já aprendemos, é um ato jurídico determinado por Deus que muda a nossa condição de pecadores diante de Deus. O ato de justificar é, como diz aqui o primeiro slide, uma obra invisível que muda a nossa condição diante de Deus. É uma obra invisível e que muda a nossa condição diante de Deus, de injustos para justos. Mas esta justiça que nos torna justo não é uma justiça própria, é uma justiça que vem de Deus. E trata-se de uma obra milagrosa. Milagrosa é algo que é proveniente de Deus. Nós não temos nenhuma participação, nenhum mérito, ainda que na economia da salvação nós temos responsabilidades. Lembra do que eu falei? Paulo escreve em Efésios 2:10 que nós somos criação de Deus em Cristo para viver boas obras. Então nós temos responsabilidades, né? Nós temos responsabilidades. E tudo isso, né, acontece, essa obra milagrosa de nos tornarmos justos ou de sermos tornados justos, que é uma expressão mais adequada, porque a justiça é imputada a nós, né? Quando nós cremos em Cristo e em sua obra consumada no Calvário, a nossa condição humana é transformada diante de Deus, né? Nós deixamos de ser injusto e essa justiça de Deus é imputada a nós. E isso acontece, como diz aqui, quando cremos em Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único suficiente Salvador, quando nós reconhecemos Jesus de todo o coração, que Ele é nosso único suficiente Salvador, então a justiça dele é dada a nós. Então Deus Pai olha do céu para nós e não vê meros pecadores rebeldes, mas vê a imagem do próprio Filho, porque a sua justiça foi colocada, derramada, imputada a nós por causa da nossa fé nele, da nossa esperança nele, da nossa confiança nele, do nosso amor a ele. Na regeneração, nossa vida interior é profundamente restaurada, né? 2 Coríntios 5,17, que é um dos textos mais importantes sobre regeneração, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é um texto importante que fala sobre regeneração e justificação. Tudo se faz novo. Essa é uma questão maravilhosa, porque a partir do momento em que você é regenerado, tudo se faz novo. A sua condição diante de Deus é mudada. Você era um inimigo. Você era inimigo. Éramos como inimigos de Deus. Mas agora nós somos filhos. Éramos impuros, imundos, pagãos. Agora nós somos justos. Tudo por causa do que Cristo fez e da nossa fé nele. Na justificação, nossa posição diante de Deus é completamente alterada. Nós éramos inimigo. Agora somos filhos. Nós estávamos mortos. Agora temos nova vida. Nós éramos injustos. Nós éramos perdidos. Agora somos justificados pela justiça de Deus. Como diz Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De uma vida de condenado, de uma vida de perdido, de uma vida de escravo do pecado, agora nós somos nova criatura. Nós temos uma nova posição diante de Deus. Não mais de inimigos, de contrários, de rebeldes, mas de filhos. Assim Deus olha para nós e sob o seu olhar está a justiça de seu Filho, Jesus Cristo. Isso é a graça de Deus em ação. É exatamente isso. A justificação nos diz que quando Deus olha para nós, não vê o nosso pecado latente. Porque a fé que nós temos em Jesus faz com que a justiça do Filho é derramada sobre nós e o pecado e a culpa removido. Uma experiência real. A doutrina da justificação não é apenas uma teoria, mas uma experiência real. Quando você compreende que foi justificado pela fé, passa a viver com uma nova identidade,
tanto psicológica, no tocante às emoções, e a personalidade quanto a espiritual. Isso é importante porque nós somos seres humanos, somos seres psicológicos, emocionais. E isso quando nós compreendemos a nossa realidade, inevitavelmente nós temos emoções, sensações, muitas vezes aterrorizantes. Porque quando nós compreendemos a nossa condição de pecadores, de perdidos, nós percebemos que não há nada que nós possamos fazer para mudar esta realidade. E se não há nada que possamos fazer para mudar essa realidade, é desesperador, porque a única coisa que resta é a condenação. Mas, quando nós compreendemos o que é a justificação, quando nós compreendemos que fomos justificados, que nós recebemos gratuitamente a justiça de Deus, a justiça de Cristo, que Deus olha para nós e nos vê através da justiça do seu Filho e não dos nossos pecados. Então, é nítido que precisa haver uma mudança psicológica, uma mudança de pensamento, uma mudança nas emoções, na estrutura emocional. Por quê? Porque nós deixaremos de estar desesperados, porque não haverá mais medo, porque haverá esperança, porque haverá paz, porque haverá alegria. Olha só, é a mudança de uma condição de condenado para uma condição de filho. É algo que muda radicalmente a nossa perspectiva psicológica, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, quando você entende que você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, você então precisa e certamente irá descansar, certamente irá ter paz e viverá uma vida cheia de alegria, porque agora você é filho. Não há razão para viver como alguém condenado, cheio de medo, desesperado. Não há por que carregar a culpa que o pecado colocou sobre nós. Isso Jesus já levou na cruz. A justificação pela fé encoraja você a viver como alguém perdoado, aceito e capacitado para servir a Deus no poder do Espírito Santo. Que é um ponto interessantíssimo que nós devemos discutir, que o professor deve discutir com seus alunos, que os alunos devem meditar. Esse é um ponto central na vida prática do cristão. Não há razão para viver como alguém condenado. Não há por que carregar a culpa que o pecado colocou sobre você. Não há razão para viver uma vida de temor, de terror. Não há por que viver uma vida de desespero, de medo. Não há por quê. Porque a justificação nos traz coragem para viver. Viver acreditando piamente que é perdoado, que foi aceito por Deus. E que mais, Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 5, que nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Além de nós termos sido perdoados, além de nós termos sido justificados, além de recebermos de Deus a alegria de viver, sermos libertos da culpa, do medo, do desespero, além de nós termos uma consciência renovada, nós temos o privilégio de receber de Deus o ministério da reconciliação. Nós somos capacitados para servir. Nós não servimos como qualquer um. Nós servimos como alguém que foi capacitado por Deus. Deus nos chama, nos perdoa, nos justifica e nos capacita. Por isso que nós precisamos viver com alegria, satisfação e coragem, porque tudo o que temos vem de Deus. Portanto, se você crê em Cristo e em sua obra consumada no Calvário, consumada no sentido que é a obra perfeita, completa, viva com gratidão e ousadia. Isso é maravilhoso, sabendo que sua culpa foi retirada e pela graça Deus o aceitou. Isso é maravilhoso, o professor deve trabalhar isso com seus alunos. O medo
O desespero é algo latente na vida, na alma da maioria das pessoas, mundo afora, inclusive de cristãos. Mas se você tem a certeza absoluta que no Calvário a obra de Cristo foi completa, foi perfeita, e que você foi alcançado por essa obra e, portanto, foi perdoado, foi transformado, foi vivificado, seu nome está escrito no livro da vida. Então, abandone o medo. Viva com ousadia, viva com gratidão, viva com alegria, porque a culpa que lhe condenava foi tirada, porque aquilo que era contra você foi lançado fora, foi retirado e foi colocado em você a justiça, a perfeição de Cristo. Então, meu irmão, nós precisamos viver com alegria, com satisfação. Sabe aquelas pessoas que vivem moribundas, tristes, que reclamam de tudo, murmuram de tudo? Não entendeu a justificação, não entendeu a redenção, não entendeu que era alguém condenado, mas que agora é alguém aceito por Deus. Se nós éramos condenados e agora somos aceitos por Deus, a nossa reação deve ser de muita alegria, de muita gratidão e de uma vida de ousadia no Espírito. Por isso, não aceite viver como alguém condenado, mas alegre-se por ser justificado e amado. Viva essa verdade com fé e esperança. Como eu acabei de falar, quantas pessoas que se dizem cristãs, inclusive, vivem uma vida de tristeza, de murmuração, de reclamação, de medo, de desespero. Pessoas que muitas vezes não dormem bem, pessoas que têm complexos, pessoas que vivem muitas vezes desesperados. Parece que essas pessoas não entenderam o que é a justificação. Você foi aceito, meu irmão. Você foi perdoado. O seu nome foi escrito no livro da vida. Não aceite viver como alguém condenado. Não aceite viver desesperado. Não aceite viver triste, porque você foi amado e foi justificado. Desfrute desta esperança. Desfrute dessa fé, dessa comunhão com Deus. Viva com alegria e certeza. Segundo tópico, Deus justificou Abraão, o exemplo do pai da fé. Em Romanos 4, de 1 a 8, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão para ensinar a doutrina da justificação pela fé. O texto explica que, muito antes da lei ser dada, Abraão já havia crido em Deus e, por causa dessa fé, Deus o declarou justo. Romanos 4:3 nos diz, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. É importante lembrar que o crer de Abraão resultou em duas coisas essenciais na vida do crente. Primeiro, obediência. A fé envolve uma obediência irrestrita. E segundo, movimento. A fé envolve movimento e a fé envolve também obediência. Se nós temos de fato uma fé verdadeira em Deus, primeiro, nós nos movemos em direção a Ele e de acordo com a vontade dEle e obedecemos a sua palavra. Não há mérito nisso. Esse é um ponto importante que precisa ser dito. Não há mérito nisso. Há apenas responsabilidade, mas não mérito. Há responsabilidade, mas não mérito. Mas há responsabilidade. E isso significa que o crente não deve viver uma vida promíscua,
uma vida descompromissada com Deus e com a sua palavra e com a igreja do Senhor e dizer que é um crente de verdade. Não. Porque se você vive uma vida descompromissada, uma vida irresponsável, dedicada ao pecado, é porque você nunca foi justificado. Isso mostra que o ensino bíblico de ser salvo pela fé não começou no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus já estava revelando que o caminho da salvação não depende do que fazemos, mas da fé nele. Na verdade, existe um princípio teológico que nos ensina que a revelação bíblica ela é progressiva. E ela é progressiva pelo contexto do próprio conhecimento humano. O conhecimento humano ele evolui, ele melhora, ele avança. E ele avança à medida que o ser humano se propõe a isso ou se prepara para isso. Então, nesse caso, quando nós vemos essas doutrinas, mesmo que fragmentadas no Velho Testamento, não é uma incapacidade de Deus ou uma incapacidade da Bíblia. É, na verdade, uma forma de transmissão de uma verdade, de forma mais discreta até o momento certo para ela ser completa, para ela ser desnudada e mostrada de forma completa pela própria condição, pela própria capacidade humana de compreender. Então, não há ninguém que possa dizer que a ideia de salvação pela graça, da justificação, da expiação de pecados através de Cristo seja uma coisa moderna para o Novo Testamento. Não. Esse é um tema, o tema da redenção, que envolve novo nascimento, justificação e expiação de pecado. Esse tema ele está fragmentado, ele está espalhado por toda a Bíblia. É óbvio que a gente vê isso de forma mais clara no Novo Testamento, porque é o ápice, aquilo que Paulo chama de a plenitude dos tempos. Isso não é apenas um princípio teológico. Esse é um princípio geral, histórico. Até mesmo as pessoas pagãs, né, os estudiosos seculares admitem que a própria história da humanidade ela revela uma progressão no conhecimento e nas revelações de sabedoria no mundo. Abraão não foi escolhido por merecimento, mas porque confiou em Deus. Nesse texto, a fé ocupa um lugar central no plano divino de salvação. É muito importante. Tudo o que acontece em nossa vida através da regeneração, através da justificação, em toda a economia da redenção, é pela fé. A fé é central na ideia da salvação. A fé é central na economia da salvação. Por isso Paulo diz isso em Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Olha só, o que quer dizer salvo pela graça? Quer dizer que nós somos salvos por outros sem merecer nem nada, sem nenhum merecimento, sem nenhum mérito. Somos salvos por uma graça, ou seja, por um favor. Nós não somos salvos porque nós podemos, nós conseguimos ou merecemos. Nós somos salvos por um favor. Deus faz um favor para nós de nos salvar porque nós não merecemos e Ele não tem nenhuma obrigação. Mas como que nós tomamos posse dessa salvação? Aí vem a fé. A fé é o elemento essencial de posse da salvação. A salvação é aplicada a nós quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e que esta morte, este sacrifício é vicário e suficiente. Então, nós precisamos crer. O lugar da fé. No plano divino, tanto o crer quanto o agir tem lugar na obra da salvação. No caso de Abraão, a fé dele foi determinada para a sua justificação diante de Deus. Contudo, seus atos também fazem parte dessa economia salvífica, como expressão concreta da fé. Os nossos atos são atos de responsabilidade. Não são atos
atos meritórios, não são atos que conferem méritos, mas os atos são expressão da nossa responsabilidade e expressão da nossa obediência. Por quê? Porque a salvação é algo prático, é algo real que impacta a vida humana. E se uma vez é algo que impacta a vida humana, então é óbvio que há expressões concretas no nosso dia a dia. Por exemplo, você que aprendeu a ler, né? Olha que coisa simples e que pode parecer até banal, mas para quem não sabe ler e aprendeu a ler não é banal, é algo extraordinário. Então, olha só, você aprendeu a ler. É claro que nenhuma comparação é perfeita, mas imagine que você aprendeu a ler porque alguém lhe ensinou. O mérito é de quem lhe ensinou. Tá? O mérito é de quem lhe ensinou. Mas a responsabilidade de ler é sua. E as evidências externas que nós teremos é de que você, de fato, saberá ler. Então a salvação ela não é algo que fica oculto. Né? Não é algo que fica oculto. A operação de Deus em nossas vidas, nos salvando, é obra total e completa de Deus. Mas nós temos a responsabilidade de apresentar os efeitos. De apresentar ao mundo os efeitos dessa salvação. Então, nós não temos méritos, mas nós temos responsabilidades. Sim, Abraão só deixou sua terra porque primeiro creu na promessa de Deus. Ele teve responsabilidade e foi obediente. Na justificação, o princípio é o mesmo. Primeiro se crê. Depois, o justificado manifesta por meio de suas condutas, ou de sua conduta, os frutos desta fé, o que eu acabei de falar. Esta operação, esta ação de Deus tem resultados práticos, visíveis aos olhos humanos. Olha só o que Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, óbvio que há uma novidade de vida. Olha o que Paulo diz em Efésios 2:10. Somos criação de Deus em Cristo para vivermos boas obras. Para vivermos boas obras. Para praticarmos boas obras. Para que as nossas obras sejam boas. Então, para que as evidências de que nós fomos salvos, fomos justificados, de fato, sejam evidenciadas através da nossa conduta. É por isso que o texto está dizendo aqui, na justificação, o princípio é o mesmo. Primeiro se crê, depois o justificado manifesta, por meio de sua conduta, os frutos dessa fé. Por isso a fé ocupa um lugar central no ato divino de justificar o pecador. Ela é o gesto de plena dependência de Deus para viver neste mundo. O sentido prático dessa doutrina. A principal implicação desse ensino é que a salvação não se baseia em uma performance meramente religiosa, sem vida e mecânica. Nossa salvação está firmada em uma confiança viva em Jesus Cristo. A nossa salvação está, deixa eu só tentar explicar melhor isso aqui. Assim, a nossa salvação está centrada essencialmente no que Cristo fez. Tá? No que Cristo fez. Nós somos salvos por causa da obra redentora de Cristo, tá? Isso é fundamental entender. Não há salvação fora do poder da morte de Cristo. Não há salvação fora disso. Isso é importante, tá? A obra redentora de Cristo é quem nos traz essa salvação. E nós tomamos posse através da nossa confiança viva. A nossa confiança viva. O que quer dizer essa confiança viva? Uma confiança que nos leva a uma vida de responsabilidade e obediência. Nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Lembra do que disse o escritor aos Hebreus? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem a morte de Jesus, se não houvesse esse ato extraordinário de Jesus de morrer por nós, poderíamos crer o tanto que quisesse, mas não haveria salvação. Porque a salvação está
está centrado no ato, na obra redentora de Cristo. E nós tomamos posse dessa salvação quando nós depositamos, quando nós confiamos completamente em Cristo Jesus e no seu poder. Por isso essa fé não é passiva, inerte ou morta. Ela produz frutos visíveis na maneira de viver. Uma vez justificados pela fé, desejamos andar no Espírito, viver no Espírito e nos comunicar no Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Fomos justificados, então o Espírito Santo coloca em nós um desejo de agradar a Deus. É o Espírito Santo em nós que nos leva a nos arrepender, nos leva a nos afastar do que é mal. Quando somos justificados, nós recebemos do Espírito Santo o desejo de andar no Espírito. Por isso é uma bênção viver uma vida santa a partir de um encontro real com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Por outro lado, é uma maldição tentar aparentar uma vida santa, sem ter experimentado a salvação, a regeneração e a justificação em Cristo, o que é muito importante. Lembra do que Jesus disse: o prato se lava primeiro por dentro, o copo se lava primeiro por dentro. É a mesma ideia da operação da salvação. Ela primeiro acontece no nosso interior de forma invisível e automaticamente, como resultado, ela evidencia externamente no nosso dia a dia, em nossas relações, em nossos serviços, em nosso agir. Não há como você impor de fora para dentro as experiências da regeneração. Será, na verdade, como disse aqui o comentarista, uma maldição. Será uma coisa terrível, será um tormento, será uma hipocrisia colossal e as pessoas em volta perceberá que é mentira. Mas quando a obra é de dentro para fora, nós não precisamos de muito esforço. Apenas obedecer, todos saberão que fomos salvos. Nesse caso, em vez de uma vida autêntica, o que resta é religiosidade vazia, profanação e autoengano, para quem tenta impor os resultados da salvação de fora para dentro. Temos vivido uma fé que transforma ou só tentamos manter uma aparência de fé? Isso é importante. O que nós vivemos é resultado da obra de Deus, ou nós estamos tentando imprimir uma imagem, uma aparência, algo que pareça com o que Deus fez, mas que de fato não foi Deus que fez? Como nós estamos? Certamente, eu lembro sempre do Salmo 1. O Salmo 1 diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Ou seja, o ímpio não permanecerá juntamente com o justo por muito tempo. Então, uma pessoa que tenta impor de fora para dentro a aparência do resultado da salvação, ele cedo ou tarde irá sair, irá embora, porque ele não era autêntico. Terceiro tópico: o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. A justificação traz um grande livramento. A doutrina bíblica da justificação pela fé traz consigo o livramento da condenação eterna e da culpa que o pecado impõe sobre a vida humana. É isso aí. Nós, já falei isso lá no início, nós estávamos numa condição de mortos em delitos e pecados. Nós estávamos numa posição de inimigos de Deus. E é óbvio que alguém que está morto em seus pecados e está na posição de inimigo de Deus, essa pessoa está em um estado de condenação eterna. Isso é fato. A culpa está esmagando ele, o pecado está escravizando ele e ele está numa condição de condenado eterno. Mas
quando nós somos justificados, nós somos libertos da condenação. Nós somos libertos da culpa. Nós somos libertos do desespero. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, como diz aqui o texto, a doutrina bíblica da justificação pela fé traz consigo o livramento da condenação eterna e da culpa que o pecado impõe sobre a vida humana. A justificação muda a realidade da vida do cristão. Vivemos em um mundo onde não faltam pessoas prontas para acusar, nem circunstâncias arquitetadas pelo inimigo para escravizar vidas. Vícios, traumas, erros, conflitos familiares, tudo isso revela situações e ambientes em que o domínio do pecado ainda atua. Mas aqueles que estão em Cristo, uma vez justificados pela fé, já romperam essas amarras e foram completamente libertos, como eu acabei de falar. Uma pessoa sem Jesus, a condição dela é de morto em pecado. A posição dela é de inimigo de Deus. E isso é óbvio que traz para ela um peso de condenação, de culpa, de temor, de terror, de medo, de desespero profundo. Mas quando nós encontramos Jesus, quando somos alcançados por Cristo, pela sua graça e pela fé, recebemos esta graça, então as amarras se rompem e nós somos libertos completamente. Livres da culpa. A culpa causada pelo pecado oprime muitas pessoas que vivem aprisionadas no pecado, marcados por palavras ditas e ouvidas em meio a conflitos familiares. Outros permanecem paralisados no presente por causa das acusações relacionadas aos erros contidos na vida passada. No entanto, a condenação que estava sobre nós foi anulada, vencida e apagada. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós temos falado durante toda esta lição, e falamos agora há pouco, a condição do homem é de morto em pecado, a posição é de inimigo de Deus, e isso resulta em uma vida de opressão profunda, como diz o slide aqui. A culpa causada pelo pecado traz uma opressão brutal, que aprisiona as pessoas, que coloca as pessoas dentro de uma vida de tristeza, de uma vida de desespero, que leva as pessoas a viverem em conflitos, em murmurações, que leva as pessoas a se paralisarem na vida, a perderem a esperança, que leva as pessoas a perderem bons relacionamentos, excelentes oportunidades. Por quê? Porque o peso do pecado traz toda essa maldição. Mas tudo isso está lá no profeta Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre nós. Ele levou sobre nós as nossas dores. Ele levou sobre nós as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz foi Ele que levou. Aleluia! Que maravilha! Que maravilha! A condenação que estava sobre nós foi anulada, foi vencida e apagada por Jesus na cruz. Meu irmão, eu não sei como você está vivendo a sua vida. Talvez você está tendo uma vida de tristeza, de murmuração, de desespero, de falta de fé. Ei, Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu a tristeza, a dor, o desespero, a condenação. Jesus já venceu o pecado, o diabo e o mundo e o inferno. Se alegre em Deus. Não permita viver uma vida de tristeza, porque a paz abundante e a alegria constante em Jesus para sua vida. E isso é suficiente. Trata-se de um chamado, não para a prática do pecado, mas para o privilégio de viver segundo os propósitos de Deus. Viver segundo os propósitos de Deus. Isso é suficiente. Por isso a culpa não tem mais domínio sobre você,
sobre mim, porque nós somos justificados. A pessoa que foi perdoada, foi liberta, regenerada e declarada justa diante de Deus, não tem mais a opressão da culpa, do pecado. Não vive mais acorrentado, não vive mais desesperado, não vive mais com medo. Por quê? Porque agora está cheia de paz. O testemunho interior do Espírito Santo. Finalmente, a experiência da justificação pela fé é acompanhada pelo testemunho interior do Espírito Santo. É algo maravilhoso. Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma das provas mais cabais de que você é salvo. Se você sente o Espírito Santo, se você se sente guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo comunica a você que você é de fato filho de Deus. O jovem que compreende essa realidade espiritual caminha com firmeza, com certeza, com toda tranquilidade, mesmo diante de pressões externas. Não importa o que digam, não importa o que falam de você, se rejeitam você, se desprezam você, sabe? Os jovens, especialmente na geração de hoje, nós temos um problema sério. O professor deve conversar com os alunos sobre isso. Nós vivemos um tempo onde a juventude é frágil demais. Eu fiquei sabendo ontem do filho de um amigo que eu liderei esse menino no conjunto de jovens, no ministério de jovens. E ele se desviou. E ele arrumou uma namorada e a namorada largou ele. E ele tentou se matar. Só porque foi deixado. É um menino de 19, 20 anos. Olha só, meu Deus, que estrutura esses jovens têm. Que estrutura. Não tem estrutura nenhuma. Esses jovens vivem emocionalmente falidos, acabados, destruídos. Porque não compreendem a realidade espiritual. Porque não compreendem o amor de Cristo. Eles vivem buscando satisfação e buscando aceitação, afirmação. Não, gente, para com isso. Você é amado por Deus. Você foi perdoado por Deus. Não importa as pressões dessa vida, não importa se alguém te despreza, não importa se alguém não quer ficar com você, se é seu amigo, não importa. Não importa essas pressões externas. Jesus ama você, você foi perdoado. A sua caminhada cristã é longa, mas é segura, porque você é alvo do amor de Deus. Então, meu amigo jovem, compreenda essa realidade espiritual na sua vida. Você é amado. Viva uma vida de esperança, de alegria e de satisfação no Senhor. Você é amado. Ele sabe que se é filho de Deus, então também é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Essa verdade, melhor dizendo, impacta diretamente a nossa identidade como seguidores de Cristo nesse mundo, pois é afirmado em nosso coração pelo próprio Espírito Santo. Somos filhos. Nós estávamos numa situação de condenados, mortos em pecados, numa posição de inimigos, mas somos justificados, somos perdoados e agora somos filhos. Essa é uma verdade que precisa mudar a sua vida, irmão. Essa é uma verdade que precisa tirar de você o medo, a tristeza, o desespero, o desejo de ser reconhecido, a necessidade de ser aplaudido. Esteja satisfeito em Cristo e na obra que Ele fez por nós. Nossa conclusão. A justificação é o alicerce sobre o qual se edifica toda a vida cristã. Ao crer em Jesus, somos declarados justos diante de Deus, não por nossos méritos, mas pela justiça que Cristo imputa a nós. E eu volto sempre a lembrar, e eu gosto sempre de lembrar, mesmo não havendo méritos, não significa que não há responsabilidade. Isso nos dá segurança, paz com Deus e acesso à vida eterna. Creia com todo o seu coração que você foi justificado pela fé. Viva com ousadia e gratidão, sabendo que sua identidade não está no passado que você viveu, nem na opinião das pessoas, mas na nova posição que você tem em Cristo. E lembra-se, a fé que justifica é também a fé que santifica, sustenta e conduz à vitória. Que maravilha! Que maravilha! Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um comentário. Acesse o site www.ibdfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94DDD 984092869 para mais informações.
Na plataforma ebdfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Então ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.